Fala pessoal, tudo bem? Bom, bora aprender sobre LTA e LTB? Então, o que é uma LTA e o que é uma LTB? LTA é uma linha de tendência de alta e LTB, linha de tendência de baixa. De forma bem simplificada e bem rápida, eu vou mostrar para vocês o que é uma LTA e o que é uma LTB. E depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês como vocês usam ela, né? E alguns pontos que eu considero pontos legais para poder você criar uma LTA e uma LTB. Então, ó, aqui eu vou mostrar para vocês uma LTB, linha de tendência de baixa. E aí, na sequência, eu vou fazer com outra cor, né? Vou colocar um azulzinho aqui, vou fazer uma linha de tendência de alta. Então, a LTA. Essa azul é LTA, essa amarela é LTB. Bom, perfeito, você já consegue ver aqui o que é uma LTA e uma LTB. Agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre como usar a LTA e a LTB, né? E o que você deve esperar dela, né? Então, de forma geral, a gente espera da linha de tendência de baixa que toda vez que relar nela, né, que chegar perto da região dela, o preço não consiga passar e ele continua na tendência, porque linha de tendência de baixa, ou seja, a tendência é baixa. Então, ele está com a tendência de descer. Então, essa linha de tendência de baixa aqui, toda vez que chegar próximo dela, existe uma chance dele continuar descendo. Aí o que você vê aqui, ó, coloquei esses dois pontos, né, ó, a máxima do candle 12 com a máxima do candle 19. E aí você percebe que aqui, ó, o candle 25, ele veio e ele relou, né, ele literalmente chegou a relar mesmo na linha de tendência e ele fechou aqui embaixo. Quando ele fez isso, existe uma grande chance de continuar descendo, porque ele testou a linha lá, então existe uma grande chance dele ter chego no ponto dele, né, máximo aqui, como ele está querendo descer, ele continua descendo. E de fato, ele continuou descendo, né, mostrando que essa linha aqui estaria bem forte. O melhor disso é que quando você colocou a linha, ele testou aqui, mostrou força nessa linha, se, por exemplo, esse candle viesse até aqui, teria muita força nessa linha, porque já testou uma vez, mostrou força, desceu. Um outro que chegasse aqui teria pouca chance de já ir passando. Quanto mais tempo passar, mais força se dá para essa linha, porque de fato está trabalhando muito abaixo dela. Então você vê que aqui ó, ele veio de novo, testou, e aí ele vem aqui e testa de novo a região. Lembrando, ele não tem que relar, ele tem que chegar próximo da região. Então ele chegou bem próximo aqui da região e desceu de novo, ó, deu essa paulada aqui para baixo, né? Isso a gente está falando dentro, né, do intraday, a gente está com candles de 5 minutos, né? Então, dentro do intraday, com candles de 5 minutos, a pontuação que ele está fazendo aqui é muito boa. Se você tivesse vendido, né, no fechamento desse candle, e você tivesse esperado, sei lá, até aqui, porque você imaginava que poderia ser que aqui fosse uma região, né, que travasse ele, que isso às vezes acontece, já daria 300 pontos. Ou ainda, se você tivesse, né, segurado um pouco mais, tivesse algumas outras ideias, segurado um pouco mais, você poderia ter trazido o ponto, né, que ele chegou mínimo aqui, ó, 570 pontos. E isso em poucos candles, né? Vai depender do seu objetivo. Se você tiver, por exemplo, né, o que é muito indicado, ou você faz um gain 1 para 1, né, que é o mínimo, ou 1 para 2, né? Então, na verdade, um de loss e dois de gain, né? Então, 2 para 1, né? Isso seria o ideal. Então, por exemplo, se você coloca um loss, sei lá, um loss de 100 pontos, né? Então, um loss de 100 pontos aqui, ó, 100 pontos. Você está trabalhando com 2 para 1, então seria 200 pontos de gain. 200 pontos de gain, ó, aqui já teria pego 200 pontos de gain, ó. Em 15 minutos você teria feito aí 200 pontos. Seria perfeito, né? Porque é 1, 2, 3 candle, né? 15 minutos. Então, aqui, LTA. Aí a LTA, então, na linha de tendência de baixa, você vê que ele testou aqui e continuou descendo, aí você vê que, de novo, ele volta aqui, ele testa aqui, ele continua descendo, aí chega aqui bem próximo da região e continua descendo. Então, isso já é um ponto onde você pode ver que uma região onde pode ser que ele teste e ele vai. Pode ser também que ele não faça, tipo, existe vezes que não é tão perfeito, como, por exemplo, esse caso, né, que eu peguei. Esse caso eu nunca traçaria essa linha aqui, porque essa linha que eu coloquei aqui, né, apesar de ser uma linha de tendência de alta, toda vez que ela está mostrando uma subida, né, tipo, aqui, ó, não tem candle nenhum, não tem nada, mas ela está numa linha de tendência de alta, tipo, né, eu coloquei no nada, tipo, não faz sentido nenhum essa linha. Mas mesmo essa linha aqui, que tem um candle, né, que eu tô puxando ela para um candle, né, que eu tô colocando aqui, ela não é uma linha que faz muito sentido, que é forte o suficiente, né?
Porque onde talvez poderia fazer um certo sentido? Talvez no início aqui, ó, se você colocasse aqui, ó, no início do dia, e você quisesse colocar, por exemplo, aqui, poderia até pensar que, talvez faz um certo sentido. Mas aí quando ele começa a voltar assim e vir lateralizando, a chance dele pegar e explodir para qualquer um dos lados é grande. Então, tipo, você correria um risco muito grande aqui de, tipo, claro, poderia ser que ele chegasse aqui, gerasse um candlezinho aqui, e aqui ele explodisse passando a massa? Poderia, mas a chance não é tão alta, não, é bem mínima, principalmente porque ele já começou a mostrar aqui uma tendência de baixa, né? Então tem que ficar esperto com isso, né? Para não acabar se prejudicando aí, tá? É, então, a linha de tendência de baixa que foi a que eu já mostrei também aqui os exemplos onde ele veio, testou e continuou descendo, né? E aí fica aquela dúvida, né? Tá, mas tem opções de linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Aí isso seria mesmo feeling, né? A gente vai desenvolvendo feeling conforme você vai operando. Você vai cada vez desenvolvendo mais feeling, você vai vendo alguns pontos onde, tipo, pode ser que daqui o preço não passe, né? E você vai ligando uma coisa com a outra. Então, a ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês é o LTA e LTB, mas você vai ter que ir acumulando conhecimentos para você pegar e chegar e falar, isso aqui faz sentido. Como, por exemplo, aqui, ó, esse que eu acabei de colocar, essa LTA, né, ó, ela está no começo, na abertura do dia, né, então o primeiro ponto dela é na abertura do dia, o segundo ponto dela eu estou colocando nesse candle aqui, pelo fato de que veio, né, descendo e aqui já começou a tentar subir de novo. Então, quando ele começou a tentar subir de novo, ó, aqui ele já está mostrando que pode ser que ele vire. Não é certeza, mas pode ser. Quando ele volta e ele testa a linha aqui, ó, mostrou força. Ao ponto de que se você pegar isso aqui, ó, é o melhor, né? Você vê que ele já tem 3 pontos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro aqui, né? Ó, o terceiro está testando aqui, então está mostrando uma possível força. Mas você também conseguiria, ó, ter praticamente a mesma linha, ó, tá vendo? Ó, puxei para lá, ó, é praticamente a mesma linha, ou seja, aqui, ó, é a linha de tendência de alta que está se formando, está começando a formar uma linha de tendência de alta, tá vendo? E aí você percebe que ele veio, ele, né, voltando aqui para essa linha, testou aqui, tentou subir de novo, sentiu uma certa resistência aqui, né? Aqui é uma linha de resistência, né? Se a gente imaginar aqui nesse ponto tem uma linha de suporte e aqui tem uma linha de resistência. Então ele criou aqui, né, sua linha de resistência, depois aqui seria a máxima da linha, e aí você vê que ele vem aqui, ele não aguenta de primeira vez e ele tenta de novo passar para poder tentar romper a parte de baixo. Detalhe, ele está vindo forte na descida. Se ele está vindo forte na descida, é pouco provável que ele vai conseguir passar de primeira mesmo isso daqui. Então ele bem provavelmente vai testar lá embaixo mais uma vez, e se ele não conseguir romper a parte de baixo, aí talvez ele sobe. Então, isso já é um bônus aqui do que eu estou falando, porque a ideia é só a linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Mas beleza, então ele tentou aqui, não conseguiu, desceu, e aí ele chegou de novo na linha de tendência de alta. Aí você vê que ele rompeu bem pouquinho e na sequência ele já negou o rompimento aqui, ó. Então, ou seja, bem provavelmente ele está querendo subir mesmo, porque tentou descer, não desceu, rompeu e voltou negando, então quando ele negou, aqui já vira um ponto mais forte. Aí você vê que de novo ele tenta descer, não consegue, mais uma vez ele bate aqui e aí ele cria um pouco mais de força. Ó. Daí você vê que já começa a querer realmente subir. Aí ele vem, sobe aqui nesse candle e vem até aqui naquela linha de tendência de baixa que era forte, porque também foi criado aqui ó, nesse ponto, já tinha sido testado aqui e vem até aqui. Tá, com todo esse movimento de baixa, essa linha aqui falando que está subindo, mas tudo isso aqui de baixa, e você vê que na linha que ele não passou, né, ele chegou aqui bem perto ó, você vê um puta candle de força aqui, na sequência, uma redução de força, né, que esse candle aqui, o corpo dele, né, a força dele, né, você vê que ele fez 155 pontos esse candle. Aí você vem para o próximo candle aqui, que ele fez 20 pontos né, 20 pontos o corpo dele, né? Então, é um candle fraco comparando com esse candle anterior. Ele veio com muita força, rompeu tudo isso aqui e aqui ele ficou fraco. Ficou fraco por quê? Porque está chegando perto da linha de tendência de baixa. E aí você vê que o próximo candle ele vem, testa e já desce. Nesse caso aqui, eu venderia. Tipo, eu já pensaria numa venda mesmo quando teve fechamento desse candle aqui, porque daí fechou, você já poderia ter entrado e, sei lá, vai depender muito do seu operacional, né? Se você tem um operacional
de 1 para 2, ou 1 para 1,5, ou 1 para 1, se for 1 para 1 e você está com um loss de 100 pontos, ó, o seu loss estaria um pouquinho para cima aqui, que é o perfeito, né? Um loss técnico perfeito. E o seu gain, se for 1 para 1, 100 pontos. Nesse candle aqui mesmo você já bateria. Se for 1 para 1,5, nesse aqui você já teria batido, né? Ó, a pontuação, ó, porque daria 150 pontos, né? Então, nesse aqui mesmo você já teria batido os 150 pontos. Agora, se for 1 para 2, ainda assim você teria conseguido, porque ó, você vendeu aqui. Aí ele veio de novo, ele vai te dar um calorzinho aqui, ó, mas vai ser um calorzinho bem, bem mínimo. O problema é que passou muito tempo. O psicológico vai que vai, né? Mas aí você percebe que ele realmente continua descendo e ele faz uma pontuação aqui muito boa, né? Ó, 420 pontos. Então é isso, pessoal. Sobre LTA e LTB, é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que já mostrou, já clareou o que é uma LTA e uma LTB, os pontos de teste dele, né? E você consegue perceber que aparece LTA e LTB para todo lado, mas você tem que ficar esperto com as que fazem mais sentido, né? De forma geral. As que fazem mais sentido, como eu disse, se você traça uma, ele vem e testa e ele continua o mesmo movimento, aquilo ali passou a fazer mais sentido, que é o caso aqui, ó. Você traçou uma linha, ele veio, testou a linha e subiu de novo, depois ele testou mais uma vez, ele subiu. Então, isso aqui são pontos que são muito importantes. Outro ponto rapidinho para vocês se ele vir igual ele fez aqui, ó, aqui tinha uma linha de tendência, ele respeitou a linha de tendência e subiu, aí ele vem e testa de novo essa linha aqui, que é a linha de cima, né, ele fez mais um teste, aí ele vem com esse candle forte, opa, toma cuidado que essa linha aqui pode ser bem fraca agora, porque primeiro, ele já estava vindo numa força de descida, a força mais interessante aqui, ó, é a queda, ó, você percebe que ele está mais caindo do que subindo. Aí você percebe que ele teve uma certa dificuldade aqui, porém, ele teve essa dificuldade, mas ele também ficou tentando. Ele tentou muitas vezes aqui, ó, ele foi bem opressor tentando descer. Não conseguiu, subiu, testou de novo a nova linha. Aqui ele veio e voltou o teste, sem nem chegar na linha, já voltou, testou de novo. E aí ele vem com um candle um pouco mais forte. Ó, forte, reduziu, mas continuou. Já está mais ou menos ó, se aproximando. Então aqui não é um ponto legal para se comprar. Porque primeiro ele está funilando, então pode ser que aqui ele fique brigando, poderia até ser que aqui ó, ele subisse, testasse aqui de novo, fosse, até o finalzinho aqui, quando chegasse aqui, ele ia decidir para onde que ele ia. E nesse caso aqui ele nem fez isso, né? Ele simplesmente veio aqui, fez essa brincadeirinha aqui, com essa redução de candle, e depois ele vem e destrói aqui, né? Com esse candle gigante aqui. E aí, sempre que vocês também for traçar uma linha de tendência, é interessante você olhar para trás para ver se não tem alguma coisa que te apoie nessa linha de tendência. Por exemplo, aqui, ó. Aqui essa venda, ela era apoiada pela linha de tendência de baixa, mais esse topo aqui, ó, porque isso aqui é um tipo de topo, ó. Você tem uma descida, você teve um candle que tentou reverter, e aí você pega e então toda essa região aqui, né, ó, que começa aqui no fechamento do candle até essa máxima aqui, ó, é uma região muito boa que poderia ser que ele testasse e descesse. Aí você tem que olhar o que está acontecendo nesse momento, então você vê que é um candle forte, seguido de um candle fraco, e você vê que, tipo, ele passou do corpo aqui, né, dessa máxima aqui, né, que seria uma máxima de resistência, mas ele não passou dessa daqui, ó, que foi onde realmente ele testou, e tem mais a linha de tendência de baixa. Então, a chance de descer é alta, bem alta. E você percebe aqui também, ó, quando você volta para cá, ó, que foi aqui, ele fez essa brincadeira, e depois aqui, ó, ele chegou bem perto, né, tanto da linha de tendência quanto da resistência, e continuou descendo. Aí aqui, nesse caso aqui, né, que foi onde tipo, você poderia olhar e falar assim, ah, isso aqui é uma linha de tendência de alta e pensar que ele ia subir, né, nessa linha aqui. Tá, isso aqui tá muito feio, né, de forma geral, ó, se você olhar tudo isso aqui, ó, não tem nada, tipo, aqui, ó, tá muito claro, ó, desceu, tentou subir, você tem um candle bem isoladinho aqui, parecendo mesmo algum sinal aqui que aqui vai ser uma região importante, e aí ele continua. Já aqui não, você vê uma bagunça generalizada aqui, né? Um negócio muito zoado. Então, o que ele tem, o que teria aqui de mais forte aqui para você poder pensar que ele vai subir? Aqui, ó, aqui seria o mais forte. Só que esse suporte aqui, ele está muito abaixo da linha de tendência. Ó. A linha de tendência está aqui em cima, o suporte está aqui embaixo. Então, tipo, não tem muita chance de bater aqui e subir, não. Então, é isso, pessoal. Essa é uma dica aí para vocês sobre linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Se isso agregou alguma coisa para vocês, curte, compartilha, tá bom? Um abraço e bons negócios aí, bons investimentos para vocês, bons traders, tá bom? Um abraço.